Olá, professor! Seja muito bem-vindo em mais um episódio do nosso podcast The Place. Esse lugar que foi pensado com muito carinho para você, para fazer você crescer, para fazer o seu empreendimento progredir cada vez mais. E hoje, gente, eu tenho uma convidada aqui muito especial, uma convidada que é minha mentorada. Gente, não é qualquer mentorada, é uma mentorada aqui que já teve muito resultado, uma mentorada que já me acompanha. Olha, ela me acompanha aqui antes de se tornar minha mentorada, ela já teve resultado. E ela veio aqui compartilhar com vocês um pouquinho dessa trajetória dela. Assim, eu quero mostrar para vocês, gente, que vocês podem desejar o faturamento que vocês quiserem, a carga horária que vocês quiserem, mas o mais importante do que desejar, você já sabe, né? É fazer. Mais do que querer, você precisa fazer, porque querendo é poder, fazer. E aqui quem tá comigo, gente, é a minha mentorada, Fernanda Bianese. Fer, muito obrigada por estar aqui hoje. Tô muito feliz de receber. Na verdade, vocês não sabem, gente, mas a gente tá passando o dia junto, sim, né, Fer? Nossa, a Fer veio aqui conhecer o nosso estúdio presencialmente, porque ela ganhou isso quando ela fechou a mentoria. E assim, além da gente estar conversando do negócio dela, ela vai compartilhar um pouquinho da experiência dela. Fer, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço, já te falei 1000 vezes, né? É um prazer, uma honra estar aqui. Nunca imaginei que estaria aqui conhecendo o seu estúdio, né? Quando vir para Campo Grande. Nossa, é incrível. Eu lembro na primeira imersão que você apresentou o projeto ali no ao vivo para todo mundo. Eu falei, nossa, que sonho! E eu tô aqui vendo que tudo realmente foi concretizado. Então, parabéns também. Muito obrigada. E tô muito feliz. Obrigada pelo convite. Imagina. Fer, querida, conta um pouquinho pro pessoal, né? Como que foi a sua trajetória, né? Da onde que você saiu? Como é que você se tornou professora particular? Como que foi o seu começo? E onde que você está hoje? Só para contextualizar um pouquinho o pessoal, né? Porque eu tô falando aqui do fazer. E o que foi isso que você fez? De onde você saiu? Então, Ana, na verdade, a minha primeira formação não é em pedagogia, né? Eu não era professora. Eu sou formada em administração e comércio exterior na minha cidade, né? Eu sou de São Bernardo. Hoje eu moro no interior de São Paulo, mas durante 26 anos eu morei em São Bernardo e me formei lá em comércio exterior, né? Administração em comércio exterior. Eu falo que Deus foi tão maravilhoso que eu nunca imaginaria que eu conseguiria utilizar as duas graduações, né? A primeira de administração e depois pedagogia, para poder empreender num negócio de educação. Então, tudo acabou coincidindo assim de uma forma muito maravilhosa. Mas, na verdade, eu sou formada em comércio exterior e eu trabalhei 8 anos em empresa no departamento de exportação. Então, na época, eu era analista de exportação e aí eu utilizava o inglês no trabalho. Na verdade, eu utilizava mais espanhol do que o inglês. E, enfim, eu exportava para o Caribe, para a América do Sul, então usava bastante o inglês, bastante o espanhol e, consequentemente, o inglês, mas não tanto. E aí, num desses surtos, assim, de, o que eu estou fazendo? Será que é esse o meu propósito? Eu gosto do que eu faço, mas eu não sinto aquele prazer, assim, em trabalhar em empresa. Eu não gostava muito daquele ambiente sério, corporativo. E a minha irmã também, né? Eu tenho uma irmã gêmea. Minha irmã era advogada na época, com OAB e tudo. Eu trabalhava numa empresa em São Paulo. E aí eu lembro que ela mandou uma mensagem para mim, Fê, vamos largar tudo e fazer intercâmbio juntas. Eu falei, vamos, para onde que a gente vai? Ela falou, vamos para a Austrália. E eu tinha acabado de pagar o meu primeiro carrinho ali, o meu Peugeotzinho simples, sem nada, sem ar-condicionado, sem direção hidráulica. Tinha acabado de pagar. Eu falei, o pai vai matar a gente. Daí a gente tá largando nossos trabalhos, as duas recém-formadas. Ela falou, Fê, só se vive uma vez, vamos viver esse sonho juntas. E aí a gente foi para a Austrália e foi lá que tudo começou. Assim, eu atribuo muito à Austrália a transformação de tudo. Porque lá eu tirei a minha certificação Cambridge, né? Eu tirei o C1. E eu ouvi de um professor, né, o Teacher Justin, acho que eu nunca vou esquecer dele. Eu lembro que ele me perguntou, você já pensou em trabalhar na educação, em ensinar? E aí aquela pulguinha ficou assim atrás da orelha. E aí eu voltei para o Brasil, ainda voltei a trabalhar numa multinacional e falei, nossa, eu não acredito que eu voltei a estaca zero, sabe? Eu larguei tudo, entendi que realmente eu não queria aquela vida corporativa e voltei. E aí falei, não, agora é tudo ou nada. E aí eu fui para a educação. Comecei primeiramente em escola de idioma e depois fui estudar pedagogia, né, me especializar. Comecei num colégio bilíngue e aí entrou a pandemia. E aí na pandemia eu comecei a dar aula online, forçada, né? E percebi que era possível. Eu falei, gente, se eu consigo dar aula para 25 crianças num computador, eu consigo dar aula online para um adulto, né? E aí que tudo foi acontecendo, assim, eu fui pensando em como estruturar o meu modelo de negócio, a princípio para dar aula sozinha.
E fui me divulgando. Nesse meio tempo eu me mudei para o interior e falei, agora é tudo ou nada, agora eu preciso pensar nas aulas particulares. E aí eu fui divulgando, e a gente comentou sobre isso, né, que no começo a gente mente um pouquinho, né, aquela mentirinha assim leve, que eu tinha 2, 3 alunos na época, e eu postava no Instagram, eu tô com 6 alunos, 5 alunos. E hoje a gente tem 78 alunos, então às vezes eu vou chamar algum lead, né, para conversar, e eu falo, nós somos em mais de 80 alunos, eu falo, eu tô mentindo, não é 80, é 78, eu falo, meu Deus, a Fernanda do passado, eu fico tão feliz. Você tem que pensar assim, não é mentira, entendeu? Você está projetando o futuro, entende? Tipo, daqui 2 semanas são mais de 80, entendeu? Sim, então, sem dúvida, eu tô visualizando. Exatamente, entendeu? É que você já tá gravando, porque vai lançar daqui 2 semanas, e aí você já vai ter 80, entendeu? Amém, não, amém. É questão de perspectiva. E aí eu falo, nossa, Fernanda do passado, eu ia ficar tão feliz que eu ainda estaria mentindo, mas assim, tá tudo bem, são 78 para 80. Mas enfim, Ana, você tá arredondando. Só tô facilitando ali a comunicação. E foi acontecendo, Ana. Ter te conhecido, assim, foi um divisor de águas muito grande na minha vida. Eu lembro da minha primeira imersão, que eu falei, meu Deus, é possível, né? Porque até então você vê, assim, alguns cases de sucesso, mas você acha que você nunca vai conseguir, que você não é merecedora e que as pessoas ali, né, já tem inúmeros facilitadores que conseguem. E aí você vê ali na imersão que é possível. Você fala, cara, se fulano conseguiu, eu também consigo, né? Então, você faz isso muito bem, né? Você encoraja a gente muito bem para ir para cima e realizar nossos sonhos. E aí tudo foi acontecendo, Ana. Eu fui contratando professores parceiros, me transformei em uma escola digital. Hoje eu tenho a FB. E hoje nós somos em 8 professores, nós temos 78 alunos, 80 em breve, hoje. E é isso, e tudo vem acontecendo assim de uma forma muito feliz. E você comentou comigo, né? A gente até gravou um criativo agora, você falou pra mim que você começou com 7 mil e agora você tá com 32. Sim. É muito surreal isso, né? Muito, essa mudança. Ana. E assim, pensar num tempo muito curto, né? Assim, desde a primeira imersão, na segunda eu entrei para sua mentoria e até hoje a gente está falando de 2 anos, 2 anos e meio. Exatamente. Então, foi um crescimento muito expressivo. pouco tempo, né? É um crescimento, assim, de literalmente 3 vezes, né? Sim. Não, mentira, minha filha. 4, porque 28 4. de 7 seria... Sim. Olha isso, quase 5. Sim. É muito, porque se estivesse com 35 seria 5. É um crescimento muito rápido, né? E assim, Ana, pensar também que a minha carga horária diminuiu, né? Porque antes eu trabalhava muito, eu estava muito cansada trabalhando também, eu dava muita aula. E aí hoje eu consegui diminuir assim mais de 70% também o meu volume de aula. Fico mais na linha de frente mesmo, né, da gestão da escola, que também é algo que consome muito meu tempo. E eu tenho os meus professores que trabalham ali, né, nas aulas. É que eu acho que assim, um ponto que entra muito professor ele associa em preciso trabalhar mais, estar mais em sala de aula para ganhar. E na verdade não é, né? Tudo uma questão de estrutura. Porque que nem vocês que viram escola, né? Eu digo vocês porque você faz parte dos elites e parte dos nossos elites hoje são escola. Não é sobre trabalhar muito em sala de aula, é sobre você ter uma estrutura que trabalhe por você e você fique em outros pontos que dá trabalho, mas é menos desgastante, né? Sim, tipo, é bem melhor você estar trabalhando para a escola do que estar trabalhando em sala de aula, né? A gente ama ensinar, mas ensinar é muito desgastante, assim, é mentalmente cansativo, né? Então, eu vejo professores... Fisicamente também. Eu vejo professores que têm ali uma carga horária de 8, 9 aulas por dia. E eu já tive isso também, inclusive em escola de idioma que eu trabalhava, né? Então, eu falo, meu Deus, como que eu conseguia dar 9 aulas direto, às vezes sem intervalo? Então, hoje o que a gente faz, hoje o que a gente faz é muito mais tranquilo, assim. Não, é que quando a gente tá ali no olho do furacão, você tá assim, tipo, cara, com adrenalina, com cortisol, muito estresse, você não se vê parando, né? Parece que eu falo que os professores, eles até sofrem da síndrome da agenda vazia, né? Quando eles deixam de dar aulas, eles ficam perdidos. Eles falam assim, nossa, quando eu dava muita aula, eu fazia muito mais coisa. Mas não é, porque a administração do tempo é diferente. Quando você faz muita coisa, você precisa fazer o pouquinho de tempo que você tem, você já precisa fazer o que é necessário, senão você sabe que você não vai conseguir depois. Quando sobra tempo, aí vocês começam aqui a se embolar na agenda, né? Mas é tudo uma questão de prática também. É importante você estar na mentoria de alguém puxar a sua orelha e falar, não, ó, você não vai fazer isso agora, vamos fazer depois, mas isso precisa estar na agenda, né? É como se fosse uma aula, né? Porque a cabeça do professor, ele funciona por hora aula, né? Então, eu estou trabalhando porque eu estou dando aula, se eu não estou dando aula, eu não estou trabalhando. E não é bem assim, né? Principalmente a partir do momento que você vira escola, né? Exato. E esse gerenciamento do tempo também é importante, né? Porque quando você se torna empresa,
nós falamos sobre isso. Se bobear, a gente fica o dia inteiro ali em função da nossa escola, em função do nosso trabalho. Então, a gente precisa também saber separar esses momentos, senão a gente deixa nosso trabalho consumir e acaba também perdendo qualidade de vida, né? Exato, é que não é o objetivo, né? Hoje a gente estava até falando, né? Em algum momento eu recomendei para você o livro, né? Quem Pensa Enriquece. Sim. E esse, sim, é um livro que eu amo, Fer. E aí, a hora que você falou que na Austrália, que o teacher te falou, você nunca pensou em estar na educação, né? É exatamente o que o livro ele fala. O Quem Pensa Enriquece, ele fala que tudo começa pelo pensamento. Toda grande empresa começou em um pensamento. Todo primeiro milhão começou em um pensamento. Todo primeiro bilhão começou em um pensamento. Tudo começa como uma ideia. E entre as ideias que se concretizam e as ideias que não se concretizam está o fazer. Mas todas as ideias vêm de um mesmo lugar, que é da gente pensar, né? Então, aquela pulguinha atrás da orelha foi o quê? O seu primeiro passo do seu enriquecer, que é o quê? Trabalhar na educação. E ali a gente vai num passo a passo. Primeiro você começa a dar aula, você ganha pouco. Aí você começa a dar aula para você, ganha um pouquinho mais. De repente você tem alguém dando aula por você e você ganha mais. Então é como se fossem escadinhas que nós vamos vivendo, mas tudo isso começou por onde? Pelo pensamento. Por isso que eu digo assim, a gente estava falando, né, até dos momentos de crenças, né, muitas coisas, eu falo que quando vocês chegam num certo patamar, vocês elites, né, chegam num certo patamar, parece que vocês têm medo do dinheiro, né, nossa, eu tô faturando 25, 30, 40 mil, o negócio trava. Por quê? Porque parece que você começa a ter medo de receber tanto dinheiro, nossa, olha esse montante, nossa, um tempo atrás 4 mil reais era muito para mim, hoje eu tô recebendo 40 mil, nossa, esse é muito dinheiro. E aí o que? Em vez de você atrair mais matrículas para você, é como se você começasse a afastar, né? De novo, onde que tá isso? Na mente, né? É tudo no pensar. Então, quando você pensa, eu repito isso muito nos nossos encontros, que você é capaz de chegar aonde você é capaz de se enxergar, né? Então, se você se enxerga longe, você é capaz de chegar lá, porque você se vê, né? O poder do visualizar. Então, você precisa o quê? Muito se desprender daquilo que te retrai, né? Que te segura para você poder dar os próximos passos. Por quê? Porque tudo é possível. Tudo é possível. Cara, se o Flávio Augusto montou uma escola absolutamente do zero, sem saber falar inglês e conseguiu vender ela como franquia por R$1 bilhão em 15 anos, se ele não saber inglês fez, eu que falo inglês faço mais. Entendeu? Por quê? É tudo uma questão de tempo. É uma questão de tempo e de estrutura. Se ele possa, eu posso. Entende? E aí é o quê? É uma questão de você ter a sua estrutura. A partir do momento que eu pensei, eu vou fazer o quê? Eu vou estruturar. Para quê? Para que aquilo ali exista, né? Mas a gente tem que o quê? Quebrar essas amarras, esses medos que te seguram. Para quê? Para que você não dê os voos de galinha, entendeu? Porque senão você voa, o seu medo puxa você para baixo. Você voa, seu medo puxa você para baixo. Não, cara, pra você voar que nem gavião, você não pode ter ninguém te prendendo, né? Porque muito pelo contrário, ele vai usar ali as garras para poder pegar o que ele deseja. Concorda? E a gente falou muito sobre o medo hoje, né? Que existe o medo que te paralisa e o medo que te alerta. Que te alerta, exato. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque empreender é isso, né? Empreender é fazer, é tomar decisões todos os dias, é lidar com pessoas e, acima de tudo, é vencer o seu medo. É fechar o olho e falar, eu vou com medo mesmo. Não é fácil, é um exercício diário que você, inclusive, nos ensina muito bem, mas é vencer o medo todos os dias. Todo santo dia tem algum medo que você vai ter que fechar o olho e vai ter que superar, senão você não sai do lugar, né? Exatamente. É que na prática, né, Fer, qualquer coisa que a gente faz dá medo. Se você... Uma mãe. Cara, mãe tem medo de sair com um carro e se eu bater o carro e se meus filhos... Eu tenho esse medo. Você falou assim, Ana, você não tem medo de nada? Tenho. O único medo que eu tenho de morrer e não ter ninguém pra cuidar dos meus filhos, entendeu? Eu tenho esse medo. Vai ter gente? Vai, mas não vai ter a mãe lá, entendeu? Meu medo é esse. E o resto? O resto eu faço acontecer, meu filho. Mas se eu perder a vida... É uma coisa que eu não consigo consertar, entendeu? O resto a gente conserta. Se eu perder dinheiro, reconstrói, você ganha dinheiro, entendeu? Se eu perder tudo que eu tenho hoje, eu vou lá e monto de novo. Por quê? Porque eu aprendi o processo, né? O problema, a diferença de a gente crescer enquanto amador, enquanto profissional é esse. Porque o amador, ele não tem processo. Se você cai, você não sabe como voltar, porque você não sabe qual foi o caminho que você percorreu. Quando você é profissional, você criou processos. Então, tudo aquilo que você criou, se você perder, você monta de novo. Porque é processual. Concorda? Sim. Isso faz sentido aqui para montar uma escola? Total. Como que a escola da FB está montada hoje?
Baseada em processos, sem dúvida. Sem processo, a gente... É exatamente isso, né? E principalmente quando você tem processos muito bem definidos, você aprende a delegar e entender que você não é a última bolacha do pacote e que você pode contratar professores parceiros que vão trabalhar tão bem ou até melhor do que você. Então, a gente também sai um pouco ali do centro das coisas e aprende que a construir uma equipe é isso, é confiar, é a base na confiança do treinamento também e criar processos para que a mesma experiência que um aluno tenha, os demais tenham também. O processo, por exemplo, de ter escola é o quê? Ter, por exemplo, manual de tom de voz. Todos precisam falar a mesma língua, não é nem o mesmo idioma, né? Mas a mesma língua no sentido de atendimento, acolhimento, a metodologia, a mesma aula que um professor entrega, o outro precisa entregar. Por quê? Porque a escola, ela vende a metodologia, ela não vende o professor, né? Uma coisa é o professor particular, uma coisa é a teacher Fernanda, que vende aulas pela teacher Fernanda. Eu tô vendendo o professor aqui. Como que eu vou fazer? Não quero saber. Eu sei que a teacher é boa e ela vai fazer alcançar o resultado. A FB não vende a teacher Fernanda, ela vende o quê? A metodologia da escola, que todos os professores, hipótese de quem ele pegar, vai ter a mesma coisa. E confiar em pessoas, você falou uma coisa boa, né? Confiar em pessoas é necessário. Eu vejo muitos professores, às vezes, se retendo, né? Se segurando, no sentido de, será que essa pessoa... Será que eles vão roubar meus alunos? Será que eles vão isso? Será que eles vão aquilo? Vão saber ensinar como eu ensino a síndrome do alecrim dourado. Né? Do alecrim dourado, da cereja do bolo, entendeu? Tipo, eu nem gosto de cereja, mas... Eu também não. Eu sempre dou a cereja do bolo, entendeu? As crianças adoram. Até mas, isso existe, né? Tem aquele que vai querer a cereja do bolo, tem aquele que não vai querer. Exatamente. Então, até a cereja é substituível. Exatamente. Então, assim, entender esses processos é saber que o quê? Que vai ter gente que é melhor que você, tem gente que não vai ser tão bom quanto em determinadas partes, mas ele pode ser melhor em outros. E ainda assim você vai aprender com todas as pessoas ali. Sim. O negócio é o quê? Quanto mais processo você tem, você garante o quê? Que a qualidade do ensino que você está vendendo vai ser entregue lá no final. Mesmo. E o que importa realmente na venda, né, Fer? O resultado. O que importa é o quê? Quantos alunos têm resultado. Você tem uma noção de quantos alunos seus hoje, dos seus 80 alunos, quantos alunos estão satisfeitos na escola? Nós fazemos, né, pesquisas de satisfação semestralmente e a gente colhe feedbacks muito positivos. E, geralmente, quando a gente recebe algum feedback, né, que nos mantém um pouco mais alerta, a gente chama a pessoa para uma reunião, entende o que está acontecendo. Às vezes, vai muito da expectativa do aluno, né, porque hoje em dia vende-se muitos cursos que é possível alcançar a fluência em 3, em 4 meses, e tem muito aluno que acredita nisso ainda. E aí ele fala, então vou fazer aula particular, porque se num curso de 20 alunos, 30 alunos eu fico fluente em 3 meses, aula particular em 1 mês e meio eu já estou conseguindo, já alcancei meu objetivo. E aí ele sai frustrado porque ele percebe que não é assim, né? Que existe um processo, ainda mais quando a gente fala de uma habilidade linguística, isso leva tempo. Então, às vezes é só uma questão de reconstruir o pensamento, a crença limitante dele, mais do que, não estou gostando do material, não estou gostando do professor. Então, é mais uma questão de alinhar a mesma expectativa e aí está tudo certo. E aí ele segue na escola. Fer, o que você acha que foi o seu principal gatilho para você sair do plano do pensamento, desejo isso, para o plano do eu vou executar aquilo que eu acredito que eu sou capaz? Ana, eu acho que foi a ocasião mesmo. Eu acho que quando a gente está numa zona de conforto, é difícil a gente querer buscar a mudança, né? Tá tudo muito fácil, não fácil, mas tá tudo muito tranquilo, confortável, exato. Então, quando eu precisei sair da minha zona de conforto, eu entendi que eu precisava buscar, galgar lugares maiores. Então, eu falei, agora, né? E uma dessas mudanças que eu comentei também foi a mudança de cidade, né? Eu me mudei para uma cidade que tinha 40 mil habitantes. Eu falei, agora é tudo ou nada. Eu já tinha tido a experiência da pandemia, já vi que era possível dar aula online. Falei, agora vai ser assim, ou eu volto a trabalhar em uma escola e ganhar aquela hora, né, aquela hora limitada, ou eu vou e empreendo. Falei, poxa, eu tenho uma formação em administração, eu tenho a pedagogia, eu sei o que é necessário, eu sei o caminho das pedras, então por que não tentar agora? E se der errado, tudo bem, pelo menos eu tentei, o não eu já tenho, né? Eu sou sempre dessa. É isso. E aí eu fui para cima, então eu acho que talvez se eu continuasse ainda numa zona de conforto, né, ainda
tudo bem, não preciso tanto mudar agora, eu acho que talvez até hoje eu estaria. E tudo bem, né? Eu tenho amigas professoras que trabalham em escola de idioma e tá tudo bem. Só que eu entendi que era possível conseguir algo melhor e maior. Então, eu acho que foi a própria situação mesmo da minha vida que me fez ir atrás de algo maior para mim. Eu acho que, assim, toda situação ruim não é ruim à toa. É sempre uma oportunidade. Porque é sempre nos momentos ruins que a gente cria soluções. E soluções custam caro, problemas são baratos, porque problema todo mundo tem, entendeu? Soluções são poucas pessoas que têm, né? Então, a gente vende soluções. Então, no problema, quando eu encaro um problema, eu sempre penso assim: nossa, Deus, obrigada pela oportunidade que você está me dando de pensar fora da caixa. Porque se eu não tivesse com esse problema, eu não pensaria fora da caixa. Por quê? Porque estaria confortável. Sim. Né? Então, assim, quando tudo tá ruim, a gente precisa pensar, o que eu faço nessa situação? E eu, né, quanto mentor, eu sempre penso, toda situação ruim eu tô passando porque um dia eu vou ter que ensinar alguém a sair dessa situação que eu estive, né? E tá tudo certo. Por quê? Porque eu vou ter testado absolutamente tudo que eu ensino, né? Então, eu vou falar, ó, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou para mim, mas testa para você porque pode funcionar para você, né? Porque eu sei de pessoas que têm resultado dessa maneira, né? Então eu sempre vejo que situações ruins como oportunidades. Para quê? Para crescer. A oportunidade ela só existe para crescer. Como eu te falei, né? Eu nunca perdi, né? Ou eu aprendi, ou eu ganhei ou aprendi, né? Então assim, se não foi bom, eu aprendi alguma coisa dali, né? Então a gente quer ganhar, mas aprender também é importante. Aprender, às vezes a gente ganha mais, né, Fer? Porque tem certas coisas que a gente ganha e pode perder. O conhecimento a gente não perde, né? Então, o que você aprende, você leva para sua vida, entendeu? E o que eu aprendi hoje, eu posso vender amanhã. Dinheiro eu posso gastar e perder, né? Então, é muito uma questão de perspectiva. Eu acho assim, o que mais custa caro nessa vida é conhecimento, né? Mas não é o conhecimento teórico, é o conhecimento prático. Por quê? Porque a teoria, ela sempre vai esbarrar no muro da prática, né? Uma coisa é você aprender pedagogia no livro, outra coisa é você entrar numa sala de aula com 30 piolhos lá dentro, entendeu? Tacando fogo no parquinho e você ter que controlar a sala de aula, entendeu? Mas são duas coisas muito diferentes. Então, a gente ter essa prática é impagável, né? A gente vender a prática, porque mentoria é isso, né? Mentoria eu vendo o quê? A minha prática, né? Porque, Ana, que conhecimento você tem em business, né? O conhecimento que eu tenho é aquele que eu fui dando murro em ponto de faca, entendeu? É o meu conhecimento. Mas, eu aprendi administração? Não. Teoria, você vai saber muito mais do que eu. De prática também, né? Mas o meu olhar vai ser o quê? Diferente, né? Então, a gente olha para o aluno e você entende que o seu conhecimento prático vai fazer muito mais diferença na vida daquela pessoa, concorda? E eu lembro que você comentou que as faculdades não preparam os professores a empreenderem. Na verdade, nenhuma faculdade, nem a própria faculdade de administração prepara alguém para ser empreendedor, né? A gente é treinado, preparado para ser CLT. Eu acho que 100% das faculdades, né? Pelo menos no Brasil, eu acredito que sim. Talvez lá fora existam cursos, né, mais voltados para isso. Então, é tudo na prática mesmo, porque a gente sai da faculdade com toda a parte teórica, mas a gente vai aprender mesmo no dia a dia. Então, e ainda mais professores, né? Nenhum professor está muito preparado para empreender, nenhum professor tem essa perspectiva, né? Então, realmente, assim, é viver no escuro, sabe? É o tempo todo tomando... exato. Vai ser explorar uma savana eterna, né? É isso. Não, por isso. Eu acho que, assim, professor, ele é 100% formado para ser CLT. Eu nunca vi um professor que prende e fala assim, nossa, saí da faculdade e vou montar uma escola. Não, o que a gente faz? Passa. Mas eu acho até esse processo importante, Fer, porque eu sou da teoria que se você não sabe fazer, você não sabe mandar. Então, para você saber muito bem o que fazer em sala de aula, você precisa estar onde? Na sala de aula, entendeu? Então, você precisa estar ali para você sentir o meio. Só que eu preciso estar ali eternamente? Não. Uma coisa, outra coisa, né? Já tive anos em sala de aula, eu não preciso ficar lá mais tantos anos, né? Por quê? Porque eu não quero entregar minha alma ali na sala, entende? Porque aquilo ali desgasta demais. Eu quero que eu tenha experiência, eu dei aula há muito tempo.
Eu dei aula há 12 anos, 13 anos, eu acho. Uau. Em escola ou particular também? Tudo? Tudo, 12 né? anos Foi a tudo. transição, né? Eu fiz 7 anos de escola, mais 2 anos que eu estava na escola, eu já estava dando aula particular, depois mais 7 anos de aula particular, mais ou menos. Então, foram tempos juntos, né? Só que hoje eu entendo as minhas mentorias, algumas delas, um formato de aula, porque eu ensino. Meus workshops são uma aula, né? Não é a mesma aula, mas não deixa de ser uma aula. Então, ela tem o quê? Ela tem um começo, ela tem um meio, ela tem um fim, né? Então, quando eu vou treinar alguém, eu sei o que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu já fiz muitas vezes aquilo. Então, é importante que você passe por esse processo para você chegar onde você está, só que não necessariamente você precisa o quê? Viver todos os dias aquele processo, né? Então, um certo momento aqui, você perguntou para mim, Ana, será que eu preciso continuar em sala de aula? E a minha resposta é, se você quiser, porque precisar não precisa, entende? É só se esse for o desejo do seu coração. Mas se você deseja ampliar, se você deseja expandir, isso é possível? Dando aula, não. Exatamente. Porque dando aula a gente está vendendo a hora, né? Agora, quando você tem um negócio e tem muitas pessoas trabalhando por você, aqui a gente tem expansão. Concorda? E aí, assim, aonde que você vê, Fer, a FB, aonde você vê ela daqui 6 meses? Daqui 6 meses, 6 meses. eu vejo a FB com pelo menos 120 alunos, com mais 2 idiomas. Ótimo. E já é algo próximo, assim. Aham. Acho que daqui a um mês. Aham. Pelo menos mais um idioma novo. E um faturamento pelo menos mais 30%. Ótimo. E como é que você vê daqui a um ano? Maio do ano que vem. Eu vejo vendendo royalties. Não sei, mais de 200 alunos, talvez. Aham. Criando franquias. Tô visualizando. Você pediu pra tudo falar é o que eu me possível. vejo. Eu vejo Aham. assim, vejo criando franquias. E como que você se vê daqui 5 anos? Não, tô brincando. Aí sim, criando franquias. Vamos pensar nos 5 anos, né? Pelo amor de Deus. Tá, então daqui a um ano, como é que você se vê? Daqui a um ano eu penso em ter 150 alunos, talvez, ter um faturamento de mais 50% do que eu tenho hoje. Se em 6 meses você tiver 120, em um ano você vai ter mais que isso. Você vai estar beirando os 200, você não acha? Sim. Né? Porque aí vai estar mais. É a dificuldade da gente projetar. É a dificuldade da gente projetar, porque... É que um ano parece assim tão distante, né? Quando a gente pensa em 6 meses, parece mais tangível. Mas... E até os números, né? Às vezes você pensa em Sim. 120, parece mais palpável, mas e 200? Sim, Né? Ainda não está tão longe. Tudo é uma questão o quê? De processo. É tudo a gente melhorar os processos. E aí sim, daqui 5 anos, o que você vê na FB? Franquias. Entendeu? Tudo é possível. Sim. Tudo é possível. Você fazer para o seu negócio acontecer. 100% das coisas são possíveis. De novo, na Napoleão Hill, tudo começa como o quê? Como uma ideia. Quem que enriquece? Pensamento, né? Quem pensa, entendeu? Mas não só o pensar, é o pensar e o executar. Porque senão você morre no plano da ideia. Já viu aquela história da pessoa que fala: essa história de Uber, eu tive essa ideia 5 anos atrás. Nossa, que legal. Não fez por quê? Entendeu? Pois é. Porque quem fez a diferença foi a pessoa que teve a ideia e fez. Pois é. Essa história de iFood, eu já pensei isso há muitos anos. Não fez por quê? Eu lembro, inclusive, que em um dos últimos trabalhos da faculdade, eu me formei em 2012, a gente tinha que criar um projeto criando um produto do zero, um produto que não existia na época. E aí eu lembro que eu com o meu grupo, nós criamos uma bota que ela podia ser aquelas botinhas curtas, depois você colocava uma extensão e ela virava tipo uma bota no joelho, né? Aquela overknee. E na época eu achei genial aquilo, porque realmente não existia. E a gente fez todo o projeto para apresentar, tinha que criar um plano de negócio na faculdade, foi super legal. Eu lembro que todos os alunos gostaram, foi super interessante. E aí, esses dias, do nada, eu estava pesquisando uma bota para comprar e eu recebi o patrocinado de uma bota exatamente como eu visualizei. Eu falei, essa ideia eu já pensei, mas obviamente não fiz nada para colocá-la em prática. Então, é exatamente isso. Se você tem a ideia, mas não coloca em prática... E ela tinha um preço bom? Não, era bem cara, inclusive. Não, o preço bom que eu quis dizer era que ela era bem cara, no sentido de ela dava bastante super. Não era bom pra mim, era bom pra quem tava vendendo, no caso. Eu falei, caraca, compraram uma ideia. Pois é. Obviamente não era minha, mas assim, eu já tinha pensado nisso uma vez, sei lá, 2012, assim, mais de 10 anos atrás. Porque assim, viver no plano das ideias é muito perigoso, né? Quem pensa enriquece, não é só o pensar, é o executar. Porque se você só pensa e não faz nada, você nunca vai sair do lugar.
né? Tipo, tem pessoas com ótimas ideias sem coragem de empreender. Tem pessoas que não têm tantas boas ideias, mas se joga do precipício, né? Então, e a pessoa, o que faz de diferença? Cara, a pessoa que vai lá e faz, entendeu? Porque eu lembro de uma das frases, né, que eu trouxe na imersão do ano passado, que sucesso é composto de 99% de fracasso. Cara, tentar, errar. Por quê? Porque quando você erra muito, basta uma vez para você acertar, só uma, porque nessa uma vez ela vai compensar os 99% de erro que você fez. Por quê? Porque é tentativa e erro. Quantas descobertas que não foram feitas por um acaso? Na verdade, não é bem por um acaso, né? Foram muitas tentativas fracassadas até que uma deu certo, entende? Né? A luz é dessa maneira, muitas tentativas, para quê? Para que não pegasse fogo, para que não matasse ninguém, para que não explodisse, até chegar em um e falar, putz, é isso que a gente precisava, entendeu? Então, são muitas tentativas fracassadas. Toda vez que você fracassa, toda vez que você erra, você tem que pensar o quê? Só estou um passo mais próximo do meu sucesso. Sim. Por quê? Porque eu já errei mais uma vez. Então, estou mais próximo. Quanto tempo falta? Não sei. Mas eu estou mais próximo. E aquela história de pensar, né? O último quilômetro de uma maratona é sempre o menos rodada. Por quê? Quando você não sabe que você está chegando, você se vence pela mente. E a mente, ela convence você de estou muito cansado, não vou aguentar, eu vou parar, está muito difícil, eu vou parar. Só que às vezes falta 1 quilômetro para acabar. Quem rodou 40 quilômetros não roda mais um? Claro que roda mais um, entendeu? Cara, que é 40 para 41, entendeu? Nada. Só que se você não sabe, você não enxerga o próximo passo, é onde você desiste, né? E o 99% de fracasso é isso. Às vezes aquele era o seu 99. E o próximo passo era o acerto. Só que você desistiu no 99, né? Em uma das entrevistas do CEO do Twitter, ele fala, né, que ele fracassava tanto que ele se questionava, how do I fail more, né? Como que eu fracasso mais? Porque ele entendia que todo fracasso era um passo a mais para ele chegar no resultado dele. Então é isso, né? Quando a gente visualiza ali grandes pessoas que enfim, hoje tem empresas tão renomadas, a gente não imagina a trajetória dessas pessoas, né? E, de fato, elas fracassaram muito até conseguirem o sucesso. É resiliência, né? É assim, o que faz você sair da curva não é você ser extraordinário, assim, mentalmente falando, ou em questão de execução. Não, é simplesmente você ser resiliente à dor e ao fracasso. Sim. Por quê? Porque não tem nenhuma pessoa que teve sucesso sem ter fracassado antes. Você não vai ver um grande empresário que não andou de ônibus uma vez, que não, cara, xingou o emprego que tava. Por quê? Porque aquele movimento de não estar bom, de não se conformar com a atualidade é que faz você o quê? Procurar algo novo, procurar algo diferente, né? Que nem você falou, se não estivesse ruim, eu não teria saído do lugar. Né? Se eu não estivesse desconfortável, talvez eu estaria onde eu ainda trabalhava, né? Exatamente, né? Então, a importância de você sair da zona de conforto, né? Buscar a savana. Sim. E tipo, cara, vambora, entendeu? Coloca Sim. a lanterna na testa e vamos que vamos, entende? A faca na mão e vai abrindo os novos caminhos, entende? Por quê? Porque daqui a pouco essa savana, ela vai ser o quê? Seu novo normal. E aí você vai buscar outros ambientes, Sim. né? É bem isso, né, Fer? Então, assim, isso faz... eu acho que o movimento de querer fazer diferente é o que nos dá coragem. Né? Porque assim, você falou, em algum momento você falou, Ana, eu queria ter a coragem. Cara, não é ter coragem, às vezes eu sou sem noção mesmo. Entendeu? Eu falei pra você, Juliana, eu queria 10% da sua coragem. Você falou, às vezes é coragem, às vezes é sem noção. Alguns, eu não sei se é coragem ou falta de juízo, né? Porque às vezes o Ricardo fala, cara, você tá tirando essas coisas da onde? Eu falei, meu amor, não sei. Vamos lá e faz, entendeu? Eu sempre falo pra ele, eu penso, você executa. Aí, mas ele sempre corre atrás, entendeu? A primeira imersão foi desse jeito. A primeira imersão, você vai fazer isso da onde, Ana? Da minha cabeça. Mas aconteceu, entendeu? Mas aconteceu, foi maravilhoso ter vividas transformadas. Tudo certo. A minha, inclusive. Deu tudo errado. Antes de dar tudo certo, dá tudo errado, entendeu? Não vem nessa crença de dizer, nossa, foi tudo maravilhoso. Não, minha filha, foi suado, foi corrido, foi sofrido, foi difícil, entendeu? Nada é fácil. E nada. A segunda imersão foi mais tranquilo? Não, foi difícil também. Mas deu menos errado do que a primeira? Assim, não, a gente passou a mesma quantidade de estresse, mas diferente, entendeu? Porque agora eu já tava no estresse conhecido. Entende? Não era tão assustador. Era menos assustador do que numa primeira vez. Mas é que
Quando o novo é muito novo, eu acho que ele é mais assustador, né? Agora, quando o novo, ele deixa de ser tão novo, você já tem ali uma noção do que vai acontecer, é diferente. É que nem o parto, né? O primeiro parto, cara, o que vai acontecer? Eu vou morrer, eu vou morrer. Então, o segundo já fala, não vou morrer, né? Já tá Já de é mais boa. previsível. No terceiro vai assim, né? É assim. A jato. Assim. Literalmente. É assim, entendeu? É mais ou menos. É tudo como tudo na vida, entendeu? Tipo, a primeira é mais difícil. A primeira corrida é muito difícil. A primeira maratona, né? O segundo, depois é mais fácil. Depois, cara, tá meio que normal. E você vê que, embora os problemas apareçam, você vai conseguir superar e vai dar um jeito, né? Exatamente. Então fica mais leve. É muito poder da mente aqui, Fer. Eu gosto da corrida, porque você corre, você vai entender, né? É quando você fala pra você mesmo, cara, vou conseguir. Não, isso aqui tá difícil agora, mas não, eu vou conseguir. A gente fica se repetindo, né? Realmente, né? Cara, é uma conversa muito longa que você tem, né? Tipo, é um trabalho de resistência, né? Não é nem resiliência, que é resistência mesmo. Então, e trabalhar resistência não, eu vou conseguir, vamos lá. Eu, toda vez que eu termino um tempo melhor, eu falo, parabéns, Ana, você é demais, cara, você arrasou. Tipo, eu literalmente bato em mim mesma e falo, cara, você é demais. Muito bom. Né? Não, claro. Por quê? Porque se eu não fizer isso, ninguém vai fazer por mim, entendeu? Não vai ser a minha filha que eu vou chegar em casa, que vai chegar já pedindo alguma coisa pra mim, que vai falar, parabéns, mamãe, você terminou. Não, entendeu? Então eu mesmo já me certifico que eu estou bem, pronto, vamos embora, vamos pra próxima, entendeu? Então, eu acho que eu gosto muito da corrida por causa disso, porque ela faz com que a gente se sinta mais forte, né? Porque é tudo poder da mente mesmo. O corpo aguenta. A gente acha que não, mas o corpo sempre aguenta. Sempre, né? Eu sempre penso assim, eu já vi em alguns vídeos, é uma coisa que me assusta. Cara, e se meus filhos precisassem da minha força? E se um dia minhas filhas precisassem da minha resistência? Uma vez eu vi um vídeo de um pai segurando 2 filhos na enchente, né? E aí tava falando, cara, se fosse ele sozinho, ele talvez teria desistido, mas pelos filhos ele não desistiu. E salvou os 3, né? Ele conseguiu atravessar segurando os 2 no braço. Nossa, e aí você pensa assim, cara, você vê isso e você chora, né? Eu tô quase chorando aqui. Mas assim, cara, segurando os 2 no braço, ele conseguiu salvar os 2. Mas se ele tivesse sozinho, talvez ele ia se entregar à enxurrada e não ia conseguir sobreviver. Mas quando você tá pelo outro, você faz muito mais. Então, cara, o nosso corpo, ele tem, assim, partes que a gente não consegue ativar naturalmente, entendeu? Mas, vamos dizer, no sobrenatural, quando você tem o poder de acreditar, cara, você consegue, você vai muito mais longe. Prova disso é o maratonista, né? Que fez a maratona agora de Londres, um tempo recorde de... Não vi. Num pace bizarro, assim. É algo sobrenatural que nem os estudiosos falavam que era possível alguém conseguir correr a maratona nesse tempo. 1h59, alguma coisa assim. Então, tem aquela fala, né? Sem saber que era impossível, ele foi lá e fez. Exatamente isso. É isso, entende? Tem muitas frases assim, né? Ou que nem o Walt Disney falava, né? Eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Você falou uma vez essa frase, achei muito foi na legal. imersão. Foi na imersão. Cara, faz muito sentido, é verdade, cara. Por que você não vai fazer isso? Você só não vai fazer se você não acreditar. Se você acreditar, é o poder de acreditar, né? Mas que legal, não sabia essa da maratonista, eu vou pesquisar. Foi incrível, foi incrível. Então, assim, tudo é possível, né? Tudo. É só a gente acreditar. Nossa, Fer, que delícia receber você aqui. Foi uma terapia aqui, né, Ana? Foi muito legal. Nossa, eu saio daqui muito mais forte, muito mais resiliente também, corajosa, não muito, mas vai com medo mesmo. Exatamente. Fê, não é só ir com medo, é ir com sabedoria, né? Ir com orientação, sabendo onde é que você tá indo, né? Não basta, eu sempre falo, né? Eu tenho a fé, eu acredito. Eu dou o passo, Deus põe o chão, entendeu? Eu acredito muito nisso. Mas você tem que ter um mínimo de um conhecimento para que você não ir pisando aleatoriamente, né? Então, mas olha, Fê, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui. Foi maravilhoso te receber. E eu queria te fazer um pedido, ó. Antes da gente finalizar, olha para aquela câmera ali e deixa um recado para aquele professor que está naquele processo. Pensa na Fer de 2022, que começou, né? Que pensava assim, nossa, será que eu vou conseguir? Será que eu vou sair da onde eu tô? Será que existe algo melhor, né? Dá um recado para... Imagina a Fer, o que você falaria para ela? Fala para esse professor que está ali escutando a gente. Eu falaria primeiramente para você não se comparar. Eu acho que quando a gente se compara muito com o processo de outra pessoa, é muito injusto, né, essa comparação. Então, tenha paciência, cautela e respeito com o seu processo. E não desista dos seus sonhos. Eu sei que é uma frase muito clichê, mas é fundamental que você não desista, que você persista e que você encontre um time que possa te oferecer, que te ajude aí no caminho das pedras para que você não ande sozinho e que você consiga o sucesso que você sempre almeja. Então, é isso. Eu queria muito te agradecer, Ana, de verdade, assim...
te conhecer foi um presente de Deus mesmo na minha vida, foi um divisor de águas na minha carreira, no meu negócio, na FB. Então, muito obrigada mesmo por tudo que você fez por mim. Querida, é um prazer. Eu sempre rezo para que Deus me aproxime das pessoas que eu verdadeiramente posso ajudar. Então, com certeza, foi Ele que te trouxe para perto de mim. Muito, sem dúvida. E eu fiquei muito feliz com essa conexão. Eu lembro uma das primeiras vezes que eu participei de um workshop seu. Você falava muito, né, da questão da maternidade, do tempo de qualidade que você tinha com as suas filhas. Eu pensava, é isso, finalmente eu encontrei uma empresária que tenha também que partilhe dessa mesma ideia. Então, acho que essa conexão nossa, assim, foi muito legal, foi muito especial para mim. Eu fico muito feliz de saber disso, Fê. Obrigada por compartilhar. Obrigada a você. Então, professor, você que está aí do outro lado, espero que você tenha gostado dessa conversa, que ela tenha feito você pensar de uma maneira diferente, ter visto diferente aquilo que você está fazendo ou deixando de fazer para que, de fato, agora você consiga se movimentar. Mas muito obrigada pela sua audiência e, até o próximo episódio.